Ao som do teu nome as cadeias vão ao chão. O cativo é liberto. Com teu poder, cadeias se rompem. Terra e céu adoram teu nome. O nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem. Terra e céu adoram teu nome. O nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome, não há um nome que são o Senhor. O invencível reinando está. Montes se prostram para adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Qual o nome igual? Não há um nome igual. Jesus. Nome que é sobre todo nome, nome que é incomparável. Bom dia, família da paz. Que alegria ter você conosco em mais um culto de celebração. Dias maravilhosos, né? Deus está trazendo para nós. Isso é só o começo, tá? Deus tem sido muito, muito bom. É muito bom ter você conosco, né? Temos várias pessoas nos honrando com sua presença aqui. Pela primeira vez, pela segunda vez, sejam muito bem-vindos. Espero que você possa se conectar aqui com a família da paz. O tema da nossa mensagem hoje é o segredo de viver em paz. Eu creio, irmãos, que nos nossos dias de hoje, nós vivemos uma fase da sociedade, nós vivemos em uma dimensão em que as pessoas têm sido muito mais rude, um pouco mais difícil de se relacionar por conta, né, de toda a mudança social e muitas vezes por questões de relacionamento, de comunicação. É interessante que lá em Fortaleza, no Ceará, eu fiquei sabendo de uma história, né, de um homem, né, conhecer um rapaz, um senhor, né, que era chamado de Lunga. Eu não sei se vocês já ouviram falar do seu Lunga, mas o seu Lunga se tornou uma pessoa muito conhecida lá no Ceará. E ele era conhecido porque ele era uma pessoa totalmente intolerante. Um dia, só para você ter uma ideia, ele foi na farmácia para, né, comprar um remédio. E a moça lá da farmácia perguntou para ele: ô seu Lunga, qual remédio que o senhor quer? Ele falou: aqui é açougue ou é farmácia? A moça: não, aqui é farmácia. Então, se eu vim aqui é porque eu quero comprar remédio. Aí, uma outra vez, alguém foi, né, perguntar para ele, tinha morrido alguém na importância, perguntou para ele: ô seu Lunga, o senhor vai no cemitério? Ele falou: eu já morri, por um acaso? Então, ele era totalmente intolerante, né? Ele era uma pessoa difícil de se relacionar. E sabe que
hoje em dia, assim, no momento em que nós estamos vivendo, quando alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, né, que as pessoas não gostam, elas vêm com tudo para cima de você. Tem pessoas hoje que têm muito medo até de se comunicar, de se relacionar com, por exemplo, na internet, de colocar a sua opinião na internet, sabe? Por quê? Porque as pessoas, quando não gostam, elas vêm com tudo para cima, elas atacam, elas ofendem, elas fazem, né, o que elas puderem para fazer aquela pessoa que emitiu uma opinião contrária à vontade dela, o que ela queria, se sentir para baixo, se sentir mal, se sentir diminuído. Sabe, o Evangelho é totalmente oposto a isso. Sabe, querido, se fosse só com as pessoas do mundo que não conhecem Jesus, poxa, aí nós teríamos aquele álibi de dizer, olha, são pessoas que não conhecem Jesus, né? Então, por isso elas agem dessa maneira. Mas, irmãos, isso acontece muito no meio da igreja cristã, no meio dos evangélicos. Pessoas são totalmente, assim, agressivos, intolerantes, eles não conseguem suportar aquelas pessoas que são mais fracas na fé, aquelas pessoas que têm uma opinião diferente, e às vezes, sabe por quê? Desagrada a sua filosofia de vida, desagrada a sua maneira de pensar, é porque desagrada os seus conceitos, é porque muitas vezes ela não agrega aquela mesma filosofia ou aquela mesma narrativa que estava se tendo naquele momento. E o que as pessoas falam, né, os estudiosos nesta área de relacionamento, é que nós vivemos na fase das narrativas. Mas quem já estudou o iluminismo aqui, quem já estudou o iluminismo sabe e vai entender que nós basicamente estamos vivendo a mesma fase do iluminismo. Quando não sabíamos, né, o que era certo ou errado, apareciam muitas filosofias diferentes, a igreja passou a ser questionada de uma forma brutal, sabe? Então, apareceram vários tipos de narrativas, e nós vivemos hoje, irmãos, debaixo de muitas narrativas que trazem muita contenda, muita confusão. As pessoas estão se matando. Eu fiquei sabendo de um senhor que ele se matou, ele se queimou, se suicidou-se, queimado, ele se queimou, porque realmente com tanta insatisfação, com tanta tristeza, pelo fato, né, pelo fato de que as coisas, né, as pessoas estão vivendo com muitas narrativas, e as mídias sociais principalmente estão emitindo narrativas em cima de narrativas, que muitas vezes não são verdade, são só narrativas, que são criadas para enganar as pessoas. O próprio Jesus disse que quando o anticristo vier, e ele colocar em pauta as suas filosofias, até os santos, muitos deles serão também confundidos, serão enganados. Por isso, irmãos, que é tão importante, sabe, nós estarmos aqui em comunhão, nos alimentando da videira, né, que a igreja é aonde é semeada a palavra da videira. Por isso, querido, que nós devemos sempre procurar atentar para a palavra de Deus, porque vai aparecer pessoas aí escarnando a palavra de Deus, vai aparecer pessoas falando que Deus não existiu, vai aparecer pessoas falando que Jesus é falso, vai aparecer pessoas falando que o Evangelho foi uma coisa criada para enganar as pessoas, vai aparecer falsos profetas e heresias de todo tempo, de todo jeito.
E se você não tiver vinculado à videira, se você não tiver vinculado à palavra, à igreja, você vai assimilando essas narrativas que o inimigo vai implantando para implantar o governo do anticristo, para implantar a nova era, sabe? A nova ordem mundial está aí. E eu fico preocupado muitas vezes que tantas pessoas boas, tantas pessoas honestas, tantas pessoas maravilhosas, a gente gosta, a gente ama, mas que realmente se fecharam para a palavra de Deus, sabe, não conseguem mais deixar a palavra de Deus fazer transformação na sua vida. Porque eu fico pensando, às vezes, meu pai, o que é que eu faço? Às vezes eu me sinto impotente, porque, sabe, são tantos detalhes, são tantas coisas, são tantas pessoas, eu vejo se envaredando, né, para lugares, para situações, às vezes até irreversíveis. E olha só aqui em Mateus capítulo 5, versículo 43 e 47, Jesus fala, Ele nos dá aqui uma pista, Ele nos mostra por quê, sabe, como fazer, o que fazer, para que nós possamos desfrutar, fluir de uma vida de paz, para que nós possamos andar nesse caminho de paz, sabe, o mundo pode estar pegando fogo lá fora, pode estar acontecendo guerras, pode estar acontecendo conflitos, pode estar acontecendo o que tiver, mas se você estiver no esconderijo do Altíssimo, que é a igreja, você está protegido, você está guardado, você está descansado, e descansar é ter paz. E aqui nesse texto de Mateus 5,43 diz, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Porque a lei dizia, ama o teu próximo e odeia os teus inimigos. Tem muita gente que está praticando a lei, está debaixo dessa palavra hoje em dia. Olho por olho, dente por dente. Tem muitas pessoas que estão vivendo dessa maneira. Só abrir só um espaço aqui, porque só para me falar, né? Claro que eu quero que todo mundo fique à vontade, mas você que tem bebê, nós temos berçário lá em cima, temos berçário, temos salas também, escolinha para as crianças, tá? Se você quiser, tá? Você pode pedir ajuda ali do Daniel, que está ali diácono Daniel, ele vai indicar você, tá? Se você quiser, tá bom? Fique bem à vontade. Mas veja bem, aí Jesus fala, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Versículo 45 diz assim, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o seu sol se levante sobre os bons e os maus, e sobre os maus e os bons, e envia chuva sobre os justos e os injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa terei? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E se saudardes somente os irmãos que vos fazeis, os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também a mesma coisa? Então nós vivíamos numa situação e Jesus estava querendo consertar essa coisa. Ele fala, se você ama só aqueles que te amam, então você não faz diferença dos cobradores de impostos. Os cobradores de impostos faziam o seguinte, eles tratavam como, né, com toda delicadeza, aquelas pessoas que sempre estavam lá pagando imposto. Mas se ele chegasse com um irmão, uma outra pessoa que não tinha condições de pagar imposto, porque não teve o suficiente para o seu sustento, ele tinha que pagar aquele imposto, eles chegavam e botavam e arrasavam com eles, espancavam, tomavam o que eles tinham e às vezes até lançavam na prisão.
E olha só que nível de pessoas, sabe? E Jesus está comparando aqueles que fazem esse tipo de coisa. E ele fala: se você só ama os seus irmãos, somente os vossos irmãos, ou seja, se você ama só pessoas que estão aqui, né, no convívio da igreja, que fazei demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Eu já, assim, aqui na igreja, irmãos, quando Deus me revelou esse texto, mudou a minha forma de ver as coisas, porque eu era uma pessoa muito tímida. E eu respeito, e eu sei que quando a pessoa é muito tímida, eu sei que às vezes é difícil dela se comunicar, dela, né, conversar com as pessoas, dela se envolver com as pessoas. Mas quando eu li esse texto aqui, há muitos anos atrás, eu falei: bem, se eu só amar os irmãos da igreja, qual a diferença que eu vou ter então daqueles que não são? Porque agora, irmão, está muito bom ser crente, está maravilhoso, mas nos anos 80, nos anos 90, quando alguém chegar para falar do evangelho, pelo menos na minha cidade, onde eu estava morando naquela época, tinha 2 crentes, coitado, e tinha 10 irmãos romanos ali, soldados romanos, atacando você, com um monte de mentira, bombardeando você com um monte de tradições mentirosas, e bombardeando você, e tal, que você saía de lá assim, ó, exprimido, sabe, chacoalhado. Agora não, quando você chega num lugar, tem 5 crentes, talvez 2 descrentes, e um que não quer dizer o que é. Então está maravilhoso. E ele fala: se você só ama os irmãos da igreja, qual a diferença você vai ter dos gentios? Os gentios fazem o mesmo. Então isso significa que nós temos que dar abertura para as pessoas. Eu estava na fila do supermercado, nós fomos comprar lá um peixe, né? Meu discípulo Fabiano falou: pastor, eu estou jejuando carne, estou comendo só peixe. Então nós fomos: onde é que tem peixe, Fabiano? Então nós fomos lá para o supermercado bem longe. Aí eu peguei, né, estava lá no carrinho, comecei a colocar em cima da mesinha de correr para pagar. Aí o cara lá já tinha passado, né, mas não tinha ainda terminado as contas dele, estava sacando. Aí ele falou: você não tem educação, não? Aí eu falei assim: você está falando comigo? Você está vendo que eu não tirei minhas coisas daqui, não terminei ainda, nem paguei a conta? Aí eu falei: não, perdão, desculpa, senhor, não me leve a mal, não fiz isso para ofender você, eu jamais pois é falta de educação fazer isso. Não, tudo bem. Aí peguei, retirei de novo, voltei para lá. Aí eu falei: sabe de uma coisa? Eu vou pregar sobre esse assunto domingo. Então Deus está me dando testemunho para falar. Eu estou tendo aqui exemplo. Aí depois ele saiu, aí a Caixa falou, o Fabiano estava lá, o Pedro também estava lá. A Caixa falou: esse cara é muito ignorante. Sabe, quem ficou falando, eu não sei se depois que eu sair, a Caixa vai falar mal de mim também. mas naquele momento que estava lá, ela falou para nós lá, estou em testemunho, falou: você não está errado não, ele que é muito grosseiro, muito ignorante. A Caixa falou isso, eu falei: não, está de boa. Irmão, mas se eu fosse intolerante, se eu tivesse com esse, porque eu não vou dizer também, essa mensagem é para mim também, rapaz. Mas se eu naquela hora, naquele momento, né, não tivesse em paz no meu coração, não tivesse com paz, porque eu estava em paz, a gente estava num momento de alegria, conversando, descontraído. Rapaz, eu podia ter pegado corda com aquele cara também. E eu estava com 2 seguranças bem fortes do meu lado. Era o Alex e o Fabiano. Aí eu ia dizer para ele: cara, esse cara aqui, sabe onde? Do Tabuleiro do Norte. Lá, o cara, se tu olhar para ele, vai puxar logo a faca para dentro. E esse aqui, rapaz, esse aqui é lá do Paraná, lá do... O pai do... Brincadeira, gente. Mas, o que acontece?
Eu estava em paz, nós estávamos em paz, descontraído e tal. Pedi perdão para o cara e foi embora. Nem sei quem é. Um dia ele vai vir se converter e vai se congregar aqui. Amém? E aí ele vai servir como testemunho. Rapaz, para que eu fui falar com aquele pastor daquele jeito? Só para me converter? Você entende, querido? Porque é assim que Deus faz. É dessa maneira que Deus faz. Nós temos que ser diferentes. Quando alguém te provocar, quando alguém te insultar, quando alguém falar mal de você, você só simplesmente se humilha. Você quer ter paz, andar em paz com todo mundo? Se humilha. E o primeiro, assim, primeira verdade aqui, primeiro segredo que eu quero falar para você de andar em paz é o seguinte: ser tolerante. Seja tolerante. Ser tolerante significa ter amor e consideração por aqueles que não são como nós. Você entende? Ser tolerante é você ter amor e consideração por aqueles que não são igual a nós, igual a você. Você entende? Olha só, Romanos capítulo 12, versículo 18. Eu vou ter várias passagens bíblicas em que o apóstolo Paulo está falando sobre isso aqui, tá? Romanos 12, 18 diz assim: se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Olha lá. Se for possível, quando depender de vós, porque eu não vou ficar me culpando, irmão, porque aquele senhor lá não gostou de eu ter feito aquilo. Eu sinceramente, no meu espírito, eu não sinto culpado, eu não vou me sentir culpado. Mas eu fiz o que foi possível para ter paz com ele. Até mesmo porque um dia eu vou poder falar de Jesus para ele. Eu tenho um caso lá em Crateús, lá no Ceará. Eu falo muito do Ceará porque eu vivi por 11 anos lá no Ceará. E quando nós fomos fundar a igreja lá em Crateús, era uma cidade assim muito fechada para o evangelho. E nós sempre temos aquele costume de chegar num lugar e ter paz com todo mundo. Porque o nome já é Igreja da Paz. Então tem que ter paz com todo mundo. E aí nós fomos na associação de pastores da cidade. E aí o nosso irmão Michel falou todo o propósito da Igreja da Paz, do projeto Atos em Ação. E falou que nós estamos orando para começar também um trabalho missionário lá em Crateús. Aí, irmãos, alguns pastores, eles começaram a ir para a rádio falar mal. Eles começaram sem conhecer. Olha, porque tá, cuidado, tá vindo mais uma seita, mais porque não sei o quê, negócio de Igreja da Paz, não sei o quê. Começaram a falar mal. Aí eu fui com o pastor Eibe. Pastor Eibe, nós estamos querendo começar um trabalho missionário. Nós já temos lá um grupo, uma célula. Só que os pastores lá, quando souberam, eles ficaram assim. Alguns deles falam muito chateado, né? Parece que até deram férias para o diabo e ficaram no lugar dele por um tempo. Brincadeira, eu não falei isso não, mas eles ficaram assim falando mal na rádio. Aí o pastor Eibe falou: olha, então fala para o Michel, para ele ir procurar cada um desses pastores, pedir a permissão deles, fala para eles se eles concordam, a gente começou esse trabalho. E o Michel foi fazer dessa forma. Só que teve 2 que disseram que não concordavam. Não, a gente não concorda não. A gente não concorda que tem essa igreja aqui não, na nossa cidade. Aí, ele falou: não tem, rapaz, então tá bom. Faz o seguinte, eu vou lá e vou levar o pastor Eibe, para o pastor Eibe falar com eles. Aí combinei um dia com o pastor Eibe, fomos lá. Reunimos, tomamos café.
e falamos com ele, pedimos permissão dele. Aí chegou já, depois disso, ele falou, pode, se quiser, pode, eu não posso impedir, mas eu não concordo não, mas eu não posso impedir. Aí tudo bem, passou-se um tempo, passou-se menos de 2 meses. Esse pastor procurou o Michel, que era o obreiro da cidade. E ele falou, olha, Michel, eu falei com o meu pastor lá de Goiânia, com o meu líder lá de Goiânia, rapaz. E quando eu falei que era o pastor Eibe, tinha vindo aqui e conversado e falado, eles falaram, rapaz, cadê, rapaz, eu estou mais de 1 ano querendo marcar uma gira com esse pastor, rapaz, e eu não consigo trazer ele aqui na minha igreja, eu não acredito, ele foi aí em Crateús e você não tratou bem, você não me falou, rapaz. Ele pegou-lhe um puxão de orelha. Não, Michel, pode fazer sim a igreja, pode trazer a igreja para cá, traz o pastor, diz para ele vir aqui, diz para ele vir fazer aqui uma conferência com a gente, e não sei o quê. Mudou completamente. Você entende? Mas a intolerância, ela tá ligada à falta de amor, à falta de sabedoria, à falta de conhecimento. Se ele tivesse procurado saber quem era a Igreja da Paz, quem era o pastor Eibe, né? Ele poderia ter uma atitude diferente, mas na realidade estava dentro dele esse sentimento de intolerante, de fazer as coisas do jeito deles. Romanos capítulo 14, versículo 2 a 6, diz assim, os ensinamentos dos apóstolos, um crê que de tudo se pode comer e o outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, pois Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Olha só, então aqui está falando das coisas bem básicas, até nas coisas simples, nas coisas básicas. Nós não podemos ser intolerantes. Nós não podemos ser, aquelas pessoas da oposição. No reino de Deus não tem isso. Não, tudo bem, meu irmão, isso aqui não é pecado. Pode comer legumes. Se você crê dessa forma, que não pode comer carne, que é pecado comer carne, coma legumes. Mas não julgue quem come carne. E o que come carne não julga quem come legume. Você percebe que até nas coisas simples nós devemos ser tolerantes. Aqui, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, diz assim: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, mas ainda não estavais pronto para isso. Com efeito, ainda agora não estás pronto, e ainda sois carnais. Ou seja, a pessoa que é intolerante, fica bem claro aqui Pedro falando que nem todas as coisas elas podem saber. Nós temos que ter sabedoria quando for lidar com pessoas que vivem na carne. Eu estou falando, me referindo não apenas às pessoas que estão fora da igreja. Eu estou me referindo às pessoas que estão dentro da igreja. Porque existe uma tendência muito grande, pelo fato da pessoa estar na igreja, nós queremos moldar a vida dela. Nós queremos que ela seja moldada pelos nossos olhos. Então, se eu ver alguém que não está fazendo do jeito que o figurino manda, o politicamente correto, ou então o cristianismo politicamente correto, sei lá, a tendência nossa é falar, esse irmão é carnal, esse irmão é isso, esse irmão é aquilo. Isso nós já sabemos. O que nós devemos fazer o que nós precisamos fazer, sabe o que é? É
a amar aquele irmão do jeito que ele é. Irmãos, eu ficaria muito triste se eu soubesse de alguma pessoa aqui na igreja, que trata os outros com indiferença, que trata alguém com desdém, com desprezo. Eu ficaria muito triste, porque não é o que a palavra de Deus fala para nós fazermos. Nós não queremos ser, porque você dá pastor, ser melhor do que ninguém, não. Mas nós queremos praticar o que a palavra de Deus nos fala. Nós queremos viver em paz com todo mundo. Nós queremos viver em paz com nós mesmos. Com nós mesmos, porque é difícil quando você está aqui, mas no seu coração tem uma picuinha contra o irmão X, né? Tem outra picuinha, tem uma resistência com o irmão Y. Tem uma outra, porque o fulano de tal, ele não é igual, sabe? Não, vamos tolerar. Porque isso vai trazer paz para nós, para o nosso coração. Segundo segredo. Ser tolerante significa ser paciente e perdoar os erros dos outros. Amém? Segundo segredo. Lembre disso para você falar no Life Group. Ser tolerante significa ser paciente e perdoar o erro dos outros. Lucas capítulo 17, versículo 4, diz assim: se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo e disser, arrependo-me, perdoa-lhe. Quanto é 7 vezes 7? Vamos lá? 49? 49 vezes no dia dá quantos? Por hora? Dividido por 24? Vamos colocar 20, porque às vezes 4 horas a pessoa dorme 4 horas. Talvez nem vai dormir, tão perturbada. Mas, irmãos, num dia normal, vamos colocar 15 horas, são mais de 3 vezes por hora. E tem pessoas que dizem assim, pastor, perdoar tudo bem, mas se for todo dia, toda vez, amém. É 3 vezes por dia, 3 vezes por hora? É 3 vezes por hora? É o que a Bíblia está falando aqui. Irmão, se esse é o coração de Jesus, por que você não aceita o perdão dele? Tem pessoas que não vêm na igreja, sabe por quê? Que não conseguiram perdoar. Já foram iluminados com o Espírito Santo, já viveram, mas não conseguem perdoar. Não consegue perdoar um irmão, não consegue perdoar a esposa, não consegue perdoar o pastor, não consegue perdoar a igreja, não consegue perdoar até Deus, às vezes inventa, cria, né? Não consegue perdoar nem Deus. Só que em contrapartida, esse aqui é o coração de Deus. Ele disse, o coração de Deus, se for 7 vezes ao dia, 7 vezes 7 ao dia, ainda assim eu perdoo. Então, se você pecou, tá? Se você pecou 49 vezes no dia, 49 vezes no dia, sabe que o coração de Deus é perdoar 49 vezes. Irmãos, e para alguém pecar 49 vezes no dia, é porque ele já não está nem na carne mais, ele já está no tutano, está no osso. Você entende? E mesmo assim Deus perdoa. Então saiba, se você, pastor, eu não sou a pessoa perfeita e tal, não sei problema, Deus perdoa você, meu irmão. Você só tem que reconhecer. Você só precisa reconhecer que você precisa do perdão de Deus. Agora, se você não reconhece, aí vira soberba. Romanos capítulo 15, o apóstolo Paulo orienta a igreja de Romanos, tá? Ele diz assim, ora, o Deus de paciência e de consolação vos conceda o mesmo sentimento um para com os outros, segundo Cristo. Amém? Então, é a mesma paciência que nós devemos ter aqui, né? Conforme Cristo tem de nós. Agora, a questão maior é que nós precisamos entender que Cristo é assim, Ele é paciente conosco.
Ele é paciente conosco. Além de amigo, além de ser uma pessoa educada, uma pessoa agradável, Ele é alegre, Ele é amigo, Ele é paciente. Ele transmite paz, Ele não transmite guerra. Esse Jesus que nós cremos, esse Jesus que nós, irmãos, esse Jesus pela qual nós damos a nossa vida também, sabe? Aqui em Coríntios, capítulo 13, a parte A, do versículo 4, diz assim: o amor é paciente, é benigno. Em versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui nós vemos que Jesus é cheio desse amor. Olha só, é esse amor que nós devemos buscar. É esse amor que nós devemos expressar para as pessoas, tá? Esse amor, sabe? Não é o amor que as pessoas esperam muitas vezes, são aquele amor romântico, de palavras bonitas, suaves, aquele amor de dar presente. E não é errado, mas o amor divino é esse aqui. É isso que de fato, de verdade, reflete o amor de Deus. Diga comigo: eu sou paciente, benigno. Se tiver que sofrer, sofrei tudo pela causa de Cristo. Eu creio em tudo. Eu espero por tudo. Estou disposto a suportar tudo. Então nós temos que falar todo dia para nós mesmos isso aqui. Eu sou paciente, eu sou benigno, eu estou disposto a sofrer por Cristo, eu creio, eu sei esperar, e assim por diante. São as qualidades do verdadeiro amor que expressa em nosso coração. 2 Coríntios 6, capítulo 4, versículo 6. Antes, como ministros de Deus, recomendamos-nos em tudo, na mútua paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Ele disse: na pureza, no saber, da longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo e no amor não fingido. Então você percebe que há uma sequência de afirmação, há uma repetição na Bíblia sobre essas qualidades, tá? Sobre esse tipo de comportamento. Então ele está sempre reafirmando esse comportamento para nós termos esse tipo de comportamento, sabe? E está sempre lembrando, tá? Enfatizando. E quando a Bíblia enfatiza algo, irmãos, é porque é muito importante. Olha só para concluir esse tópico, aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13, diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros. Olha só, perdoai-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou, você também deve perdoar. Então você não tem que me obedecer, obedeça a palavra de Deus que está aqui. Atente para a palavra de Deus que está aqui, é Ele que está, o Espírito Santo está falando com você. Sabe? Está falando comigo também, mas está falando com você. E separou essa mensagem para falar contigo, não foi por um acaso. Foi para falar com você. Terceiro segredo de viver em paz. Ser compreensível com os mais fracos. Ser compreensível com o mais fraco. Romanos capítulo 14, versículo 1 diz assim: ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não para condená-lo em questão discutíveis. A palavra aqui nos encoraja a tolerar a fraqueza um dos outros, a menos que o trate de manifestar dúvida e semear discórdia.
Mas fora isso, a palavra está nos aconselhando a tolerar. Romanos capítulo 15, versículo de 1 a 2, diz assim: mas vós, que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos outros, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós guarde o seu próximo no que é bom para edificação. Agrade o seu próximo, né? O que é bom para edificação. E aqui, irmãos, eu quero contar um exemplo de um líder que eu tinha. E esse líder, ele era uma pessoa muito boa. É um homem assim, você falava com ele, servo assim, meu Deus, ele te servia. Era uma pessoa que tudo que eu precisava, informação, eu ligava para ele, eu contava com ele. Era uma pessoa pronta para ajudar e para servir. Mas tinha um problema. Ele tinha problema de intolerância. Eu me lembro que uma vez ele estava responsável, me ajudando a cuidar de uma igreja lá em Pacajus. E aí ele começou a pegar birra com o obreiro lá. Aí eu falava: não, olha, você não pode, porque você é o líder, você tem que amar, você tem que tolerar, você tem que ir tal. E ele ficava, toda vez ele vinha, babi, toda vez, até que aquele obreiro foi embora, decidiu viajar. Aí tá, tudo bem, cessou-se o problema. Não, irmão, não cessou esse problema. Aí ele começou, né, atacar um outro obreiro que era aquele primeiro obreiro era mais manso, né? Então ele sempre saía. Mas aquele outro obreiro não era, não. Ele também tinha muita coisa para mudar. E aí ele começou, eu falei: não, rapaz, você está errado, não foi a primeira vez, a segunda obreiro, então você tem que acabar com isso, você tem que ser perdoador, você tem que ser tolerante e tal, e não foi. Até que chegou uma hora que eu estava vendo ele sair da briga. Aí eu chamei o obreiro e veio e conversou comigo. Eu falei: cara, é o seguinte, eu estou precisando de um obreiro bom como você para tomar conta de uma outra igreja lá em Horizonte. O que é que você acha? Porque era assim, 5 quilômetros de uma cidade para outra. Ele falou: não, eu aceito na hora. Aí ele falou: só que, né, você vai ter que mudar de discipulador. Eu disse: não, não tem problema. Aí ele foi ser discipulado por outro casal. E aquele casal foi lá e cuidou dele e tal. E aí aquele irmão que era tão, né, intolerante, aí começou a achar defeito nele, e vinha falar: não se preocupe, fala com o discipulador dele. Bem, para finalizar aqui a situação, para você entender o que acontece quando a gente não pratica o que a Bíblia fala, que a palavra de Deus fala. Aquele irmão, hoje é um líder, né? Aquele irmão que ele estava vendo muitas falhas, muito defeito, hoje é um líder de uma igreja nossa poderosa lá em Horizonte, tem mais de 500 membros. E esse outro irmão que estava lá, depois que eu saí, porque eu tentava contornar a situação, aí veio outro líder para cuidar dele. Aí não aguentou, não. Aí tiveram que tirar ele. E ele não mudou a atitude dele o tempo que nós tivemos cuidando dele. O que acontece? Depois aconteceu que até divorciar, ele divorciou. Porque nem a esposa dele não aguentou a imposição, a intolerância. Muitas vezes a intolerância leva até a divórcio, a separação. Ou seja, as pessoas que mais amam você, que vivem com você, que servem com você, muitas vezes se afastam, porque não tem paz. E nós não queremos isso para nós não queremos isso para os nossos discípulos, nós não queremos isso para nossas ovelhas. Não, Deus odeia esse tipo de comportamento. Quarto segredo, para ser um bom bem relacionado, você deve sempre atentar-se às questões nas quais você concorda e nas quais você também tem em comum. Em Lucas capítulo 9,
versículo 49 e 50, ele nos explica melhor isso. Ele diz assim, ó, mestre, o João disse, né, João, mestre, vimos um homem que em teu nome expulsa demônios, e nós o proibimos de fazer isto, porque ele não segue conosco. E Jesus lhe disse, não o proíbas, pois quem não é contra mim, quem não é contra vós, é por vós. Ou seja, quem não é contra mim, é por mim. Os discípulos estavam com uma atitude meio soviética, uma atitude meio fora da vontade de Deus. E Jesus falou, não, você não pode fazer isso não. Deixa ele pregar. Ele está pregando a nosso favor. Mas ele não está aqui no nosso grupinho, não tem problema. Sabe, deixa ele pregar. Se o irmãozinho decidiu, não, vou sair pregando aqui no carnaval, pode pregar. Desde que você não esteja contaminando, pode. Vou fazer um grupo aqui, nós vamos sair aqui, vamos evangelizar, pode. Desde que você não esteja fazendo as mesmas coisas que lá faz, não tem problema. Você está evangelizando, você está pregando a palavra de Deus. E aqui em 1 Coríntios, olha só, capítulo 9, versículo 19 a 20, ele nos fala uma coisa muito interessante. Ele diz que, embora eu seja livre para com todos, isso quem estava falando era o Paulo, né? E Paulo era adaptável, ele se relacionava bem com as pessoas, mesmo que ele tivesse que abrir mão um pouco dos conceitos dele. E ele fala isso aqui, né, os Coríntios, ele diz, fiz-me servo de todos, beleza, para ganhar ainda mais, fiz-me como judeu para com os judeus, beleza, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, ou seja, se você vai na casa de alguém, evangelizar alguém, aquela pessoa tem uma cultura e tem um costume, você sabe que não é adequada a palavra, então você vai deixar ele ali. Não é você que vai chegar lá mandando ele mudar, porque isso não seria correto. Você iria ser intransigente. Pastor, mas é pecado. Deixa, ora por ele. Deixa o Espírito Santo agir no coração dele. Você não é o Espírito Santo, nós não somos o Espírito Santo. Então, hoje em dia, intolerância religiosa é até crime pela lei. Você entende? Assim também como tem pessoas que vêm aqui, eu não vou falar, né, porque nem pode falar, mas o cara assim que era do outro lado, ele fala, aqui é a igreja, pastor, gosta de dinheiro, né? O cara é do outro lado, com a vida toda bagunçada, mas para ele está criticando o pastor. Eu falei, é verdade. Esse carro seu custou quanto aqui? 120 mil. E você ganhou, caiu do céu para você, de onde você tirou esse dinheiro? Ele ficou bravo. Mas eu trabalho. Eu falei, pois é. Pastor também trabalha. Eu trabalho, meu irmão. Estou aqui trabalhando para você se divertir. Eu estou aqui, estou trabalhando aqui para você se divertir. Aí ele baixou a bola dele, foi embora. Entende? Então nós temos que nos fazer como o apóstolo Paulo. E ele vai mais na frente e ele diz assim, olha só, versículo 20 diz assim, fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. No versículo 21, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns.
Então veja aqui que Paulo, sendo grande apóstolo, um homem cheio do Espírito Santo, demonstra tal tolerância, grande tolerância para com os cristãos, que muitas vezes era até analfabeto, era ignorante, faziam coisas porque viam os outros fazer, não porque conheciam. E muitas vezes isso é ruim, não é bom. Quinto segredo, porque nós já estamos chegando ao final. O Senhor espera que sejamos tolerantes, assim como apreciamos a tolerância dos outros, tá? Então, assim como alguém é tolerante conosco, nós devemos ser tolerantes com eles também. Diz, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-vos também a eles, pois esta é a lei dos profetas. E Lucas capítulo 6, versículo 31 a 33 diz, como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam os que vos amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem também o mesmo. Agora, o sexto segredo, na realidade, não é um segredo, mas é uma observação, tá? É um contraponto disso aqui. Por quê? Como nós vimos, nós temos que se fazer, né, de acordo com a situação daquela pessoa. Mas tem momentos, eu quero falar dessa situação, em que você não pode tolerar na sua vida. Primeiro, Gênesis capítulo 6, versículo 3, nós vimos aqui que Deus, ele abomina, que nós não podemos ser tolerantes com os rebeldes, com a rebelião, tá? Ele diz aqui, olha só, não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem. Por quê? Questão da rebelião, o homem se rebelou contra Deus. Salmo 101, versículo 3b até o 5, que nós não podemos ser tolerantes com aqueles que se desviam da verdade, aqueles que têm um coração perverso. Versículo diz assim, né? Aborreço, versículo 3, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada disso me apegará, nada disso me pegará. Longe de mim o coração perverso, não conhecerei o mal. Versículo 5, aquele que difama o seu próximo, as escondidas, eu destruirei aquele que tem olhar altivo de coração soberbo. Então aqui nós vimos pessoas, aqueles que têm o quê? Coração perverso, aqueles que difamam o seu próximo, aqueles que têm coração soberbo, tá? Então esse nós temos que ser intolerante com esse tipo de coisa, tá? Em Provérbios capítulo 29, versículo 1, diz, o homem que muitas vezes repreendido, endurece sua cerviz, será destruído e de repente, sem que haja cura. Então, pessoas que não aceitam correção, não têm um coração ensinável, então essas pessoas também podem a qualquer momento sofrerem, né, de várias formas. E Isaías capítulo 63, versículo 10, tá? O 9 e 10 diz assim, em seu amor e compaixão ele nos remiu, ele os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Contudo, eles foram rebeldes e entristeceram o Espírito Santo, pelo que lhes tornou por inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles, ou seja, o próprio Deus, né, se levantou contra o povo, porque entristeceram o Espírito Santo. Então nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa vida. E o sétimo e último é como desfrutar do amor, da paciência, da tolerância de Deus conosco. Primeiro, 2 Crônicas, capítulo 7, 14, diz que se meu povo, tá? Isso aqui é o quê? Se humilhar, primeiramente, tá? Se humilhando, reconhecendo. Orar, segundo. Buscar a minha face. E quarto, se converter de seus maus caminhos. Salmo 86, versículo 15, ele diz, mas tu, ó Senhor, é Deus compassivo e gracioso,
lento para se irar-se e abundante em amor e carinho e fidelidade. Amor, carinho e fidelidade. Então aqui mostra, né, que Deus está mostrando conosco paciência, carinho e fidelidade. E também Atos capítulo 17, versículo 30, que diz assim: levando em conta os tempos de ignorância, manda agora que todos os homens e em todos os lugares se arrependam. Então essas são as maneiras, né, de nós nos arrependermos, de nós termos realmente a compaixão, de nós realmente voltarmos para os princípios que Deus quer para a nossa vida. Mas eu quero chamar todos vocês a vir aqui na frente, porque eu quero fazer uma oração por vocês. Eu creio, irmãos, que nós vamos sair daqui decididos a colocar em prática essa palavra. Nós vamos sair daqui decididos, sabe, a ser diferente. E principalmente se tem aquela pessoa que tira você do sério, porque sempre tem, né? Aquela pessoa que tira você do sério. Podem, por favor, eu quero chamar todos aqui na frente. Venham todos aqui, em nome do Ministério de Louvor também. Isso, pode chegar mais aqui na frente. Estou vendo aqui meu irmão Cristiano. Vai gravar de noite, né? Gravar no Kauai, passar ao vivo. Podem vir todos vocês aqui, para nós realmente orarmos, sabe? E examinar nosso coração, pedir para Deus sondar nossos corações, sabe? Porque, sabe, nós assim, temos uma facilidade, muitas vezes, de não vigiar o suficiente. E isso tem realmente trazido falta de paz para nós, né? Isso muitas vezes traz para nós uma certa incoerência com a palavra que nós recebemos e que nós cremos, em nome de Jesus. Coloca as mãos no seu coração, sabe, em nome de Jesus. Venha Espírito Santo, venha operando aqui, Senhor. Venha falando, Senhor, aleluias. Venha, Senhor. Oh, Jesus, venha falando ao coração de cada irmão, aleluias. Glórias, glórias, glórias ao teu nome, ó Pai. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Sonda o coração de cada um, Pai, que está aqui. Porque nós, Senhor, decidimos a fazer de acordo com a tua vontade, de acordo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai, de ser fiel a Ti, Pai. De ser fiel a Ti, Senhor, de ser fiel à Tua palavra, Senhor, de ser leal a Ti, ó Deus, de ser leal a Ti, de ser leal à Tua palavra, Senhor, de ser leal, Senhor, à nossa liderança, de ser leal ao Senhor àqueles que nos honram como profeta, de ser leal, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos. Eu abençoo, Pai, e eu declaro, Senhor, que nós iremos sair daqui, Senhor, com esse coração perdoador, esse coração cheio, Senhor, de compaixão, Pai. Dai-nos a sabedoria, o entendimento, em nome de Jesus, venha tocando, venha operando, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu clamo a Ti, porque a Tua palavra diz que tudo o que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, o Senhor nos concede. E eu creio que o Senhor está nos concedendo aqui, Senhor, uma atmosfera de amor, uma atmosfera de alegria, uma atmosfera de compaixão, uma atmosfera de unção, Pai, aonde a Tua glória, Senhor, vai nos acompanhar, a Tua glória vai estar sobre nós, vamos sair daqui, Senhor, radiante de amor e de alegria, cantando e celebrando e adorando, em nome de Jesus, Pai. O Senhor é glorioso, o Senhor é poderoso, aleluias. Opera assim, meu Deus, se nós possamos ser que nem Jesus falou, perdoar 7 vezes 7 todo dia, 7 vezes 7 todo dia, 7 vezes 7 todo dia, em nome de Jesus.
Aleluias. Queridos, que culto maravilhoso. Eu mesmo fui edificado com essa palavra. Eu mesmo fui cheio com esse louvor, com essa adoração, desde o começo. Logo no começo, meu Deus, aquela adoração, aquele louvor aqui, aquele ambiente, aquele clima aqui estava maravilhoso. E eu quero realmente, eu quero que você saia daqui, mas você saia com esse coração cheio do amor e da compaixão de Jesus. Que você vá daqui, mas você chega na sua casa, não é, Chiquinho? Chega na sua casa, você vai, eu vou ser uma pessoa melhor de hoje em diante. Eu vou ter compaixão dos meus amigos, em nome de Jesus. Eu não vou deixar os meus amigos no engano, no erro, se perderem, em nome de Jesus. E eu vou fazer uma oração agora, uma oração de reconciliação. E eu queria convidar todos vocês a fazer essa oração, todos, até os obreiros, todo mundo. Nós devemos que estar reafirmando nossa decisão no altar constantemente. Eu queria que você agora levantasse suas mãos, e você repetisse esta oração comigo, em nome de Jesus. Diga: Pai, eu venho a Ti, em nome de Jesus, porque Jesus disse, em João 15,16, que tudo que eu pedi ao Senhor, no nome dEle, o Senhor me concede. Por isso me conceda agora a vida eterna, o novo nascimento, porque eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, como dono absoluto de toda a minha vida. E de hoje em diante, eu assumo esse compromisso de amar o meu irmão, de perdoar o meu irmão, de pedir perdão para os meus irmãos, de andar em paz com todos os homens. Eu assumo esse compromisso com essa família da paz, de viver em paz, e estar em comunhão, amando e servindo aqui, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Dê uma salva de palmas a Jesus, aleluia. Deus abençoe. Eu já vou liberar a bênção para você. Nós estamos com um pouquinho de tempo ainda, mas saiba que nós amamos, e antes de você sair, você vai dar um abraço muito grande aqui, pelo menos 3 ou 4 pessoas, e nós vamos ter mais oração aqui. Se alguém quiser, vai ter obreiro aqui para orar por você, tá bom? Ergam as suas mãos e recebam a bênção do Senhor. Que a graça e a paz e o amor infinito do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, esteja sobre sua família, que o Senhor te proteja, te guarde, e que você permaneça aqui, no esconderijo do Altíssimo, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deus abençoe, glória a Deus.